Em outubro de 2020, no Egito, pesquisadores abriram um sarcófago de 2.500 anos diante de dezenas de pessoas, sem equipamento de proteção, sem isolamento, ao ar livre. A cena viralizou no mundo inteiro, mas não foi o descuido que chocou as pessoas. Foi o que estava dentro, uma múmia perfeitamente preservada, enfaixada, intacta, como se o tempo tivesse simplesmente parado. Mas quem era essa pessoa? Por que foram encontrados 59 sarcófagos empilhados em poços subterrâneos? E o que os egípcios antigos faziam para garantir que os mortos atravessassem a eternidade em perfeitas condições? Isso é Crônicas Ocultas do Passado. E hoje você vai descobrir os segredos por trás dessa abertura histórica. O sítio arqueológico de Saqqara, no Egito, é um dos lugares mais impressionantes do mundo antigo. Localizado a cerca de 30 quilômetros do Cairo, Saqqara foi por séculos a necrópole principal de Mênfis, a capital do Antigo Egito. Foi lá que, em setembro de 2020, uma equipe de arqueólogos egípcios abriu um poço escavado na rocha e encontrou algo que ninguém esperava. Sarcófagos empilhados uns sobre os outros, em 3 poços diferentes, como se alguém tivesse os escondido às pressas há mais de 2 milênios. No total, 59 caixões foram retirados, todos lacrados, todos com múmias internas, todos datando de aproximadamente 500 a.C., o chamado período tardio do Egito. O governo egípcio organizou então uma cerimônia pública. Câmeras, jornalistas, autoridades e, ao vivo na frente de todo mundo, abriram um dos sarcófagos. O que apareceu dentro parou o mundo. Antes de continuar, se você é novo por aqui e curte história e mistérios do mundo antigo, se inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo novo saindo. E se esse vídeo te prendeu até aqui, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a crescer. Agora, vamos entender o que exatamente é um sarcófago e por que os egípcios eram obcecados com a morte. Para entender por que essa descoberta é tão significativa, você precisa entender o que um sarcófago representava para os egípcios antigos. Não era só um caixão, era uma tecnologia de eternidade. A palavra sarcófago vem do grego sarx, carne, mais phagein, comer. Literalmente, devorador de carne. Os gregos usavam esse nome porque acreditavam que certos tipos de pedra dissolviam os corpos rapidamente, mas para os egípcios era o oposto. O sarcófago era feito para preservar, não destruir. Ele era uma proteção sagrada para o corpo físico porque os egípcios acreditavam que a alma, chamada de Ka, precisava de um corpo intacto para retornar após a morte. Por isso, o processo era tão elaborado. O corpo era mumificado com resinas, natrão, um sal natural, linho e óleos sagrados. Depois era colocado dentro de um caixão de madeira pintado com fórmulas do Livro dos Mortos, com o rosto do deus Osíris representado na tampa. E então esse caixão interno era colocado dentro de um sarcófago externo, muitas vezes de pedra calcária ou granito. Camadas de proteção, camadas de fé, camadas de tempo. Mas voltemos à questão que mais intriga os arqueólogos. Por que tantos sarcófagos estavam empilhados em poços subterrâneos em Saqqara? A resposta mais aceita pelos especialistas envolve o período histórico. Estamos falando de aproximadamente 500 a.C., uma época de grande instabilidade no Egito. O país havia passado por invasões assírias, estava sob pressão persa e a classe sacerdotal estava em constante tensão com os poderes externos. Acredita-se que os sacerdotes de Saqqara, temendo saques e profanações, podem ter escondido esses sarcófagos deliberadamente, preservando os mortos e seus tesouros sagrados de invasores. Não seria a primeira vez. O Vale dos Reis, em Luxor, guarda registros de que sacerdotes do Novo Reino fizeram exatamente isso com múmias reais durante o terceiro período intermediário. Moveram os corpos para esconderijos secretos para protegê-los de ladrões de tumbas. Em Saqqara, o padrão é semelhante. Esses não eram reis, eram provavelmente sacerdotes, escribas e funcionários de alto escalão. Pessoas que podiam pagar por uma mumificação de qualidade e por um sarcófago elaborado. Pessoas que mereciam, segundo a crença egípcia, a eternidade. E que alguém se deu ao trabalho de proteger. Quando o sarcófago foi aberto ao vivo em outubro de 2020, o que apareceu foi surpreendente mesmo para os arqueólogos presentes. A múmia estava em estado de conservação excepcional. As faixas de linho ainda intactas. Os pigmentos do sarcófago ainda vibrantes, amarelo, preto, azul egípcio, após 2.500 anos. Nas redes sociais, a reação foi intensa. Muita gente ficou preocupada com a falta de equipamento de proteção dos pesquisadores. Outros lembraram da lenda da maldição do faraó.
A crença de que quem perturba uma múmia egípcia está sujeito a consequências sobrenaturais, popularizada após a abertura do túmulo de Tutancâmon em 1922. Mas a ciência tem uma explicação mais sóbria. Múmias antigas podem conter fungos, bactérias e até vírus dormentes. Pesquisadores já identificaram patógenos em múmias do Egito e da América do Sul. Não é magia, é biologia. E é exatamente por isso que protocolos de proteção existem. O Egito, no entanto, defendeu o evento como uma celebração cultural e prometeu que os 59 sarcófagos seriam expostos no Grande Museu Egípcio, em Gizé, um dos maiores museus do mundo. Saqqara ainda guarda segredos. Arqueólogos continuam escavando seus poços e corredores subterrâneos, e a cada nova temporada, novos sarcófagos, novas múmias, novos enigmas surgem da areia. Mas o que essa descoberta de 2020 nos lembra é algo poderoso, que por trás de cada múmia há uma pessoa real. Alguém que amou, que rezou, que teve medo da morte e que confiou que os rituais da sua civilização garantiriam a sua eternidade. 2.500 anos depois, alguém abriu a tampa e essa pessoa ainda estava lá. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like agora. É rápido e faz uma diferença enorme para o canal. Se ainda não se inscreveu, clica no botão de inscrição e ativa o sininho para não perder os próximos mistérios do mundo antigo. E me conta nos comentários, você teria coragem de estar naquela cerimônia quando abriram o sarcófago ao vivo? Até o próximo episódio de Crônicas Ocultas do Passado. Aí